Olá, boa noite a todos. Olá, Marcos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Laninha. Vamos aguardar um pouco, enquanto o Instagram faz o convite para os nossos seguidores para participar de mais um programa nesta noite de quarta-feira. Papis, tudo bem? Boa noite, Luciano. Vocês me escutam bem? O som está legal? Dê um ok, se tiver tudo ok. Olá. Boa noite, Tati. Jaque, boa noite. Olá, vamos entrar. Tô bem, tudo bem. O som tá ok, Laninha? Sim, o som tá ótimo. Perfeito. Que bom. Boa noite, Tati. Então vamos aguardar só mais uns segundos para que o Instagram notifique que nós já estamos iniciando a nossa live de hoje, né? Mais um programa Vida Consciente. E hoje com uma convidada muito especial, a doutora Daniela Mourão, que já nós vamos convidá-la a entrar. Tá? Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Nessa noite de quarta-feira, Vida Consciente, reflexões para o bem viver, né? Dentro da programação do Setembro Amarelo, que o Lex está promovendo, né? E hoje, mais um tema muito importante e interessante de ouvir. Ok? Só mais alguns minutinhos e daremos início ao nosso programa da noite de hoje. Olá, boa noite. Vitor, boa noite. Fernanda, doutora Jano, querida, boa noite. Obrigada por participar. Boa noite. Bom, caros amigos, né? Essa noite de quarta-feira, 23 de setembro, nós estaremos tratando de mais um tema extremamente importante e atual dentro da programação do Setembro Amarelo, né? O programa Vida Consciente, Reflexões para o Bem Viver, traz nessa noite de quarta-feira, né, a doutora Daniela Mourão, né, que logo eu vou falar um pouco do currículo dela, e nós vamos tratar sobre um tema, né, bem atual, que é qual o impacto da depressão nos casos de suicídio em tempos de Covid-19. Né? Então, logo a gente vai fazer o convite para que a doutora Daniela participe, né? E vamos então, para que a nossa noite fique harmoniosa, fazer uma prece inicial. Mestre amado Jesus, Pai de infinita misericórdia e bondade, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos para poder tratar de assuntos tão importantes e que muitos se sintam atingidos e aflitos diante de tantas incertezas. Que a espiritualidade amiga possa nos iluminar, nos proteger e nos guiar na noite de hoje. Principalmente a nossa amiga palestrante, a nossa amiga convidada.
que ela possa, então, externar e expor de forma clara e que esse conhecimento possa chegar aos nossos corações. Te agradecemos, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, então vou fazer convite, né? A doutora Daniela, só um instante. Não estou conseguindo. Sim, agora eu acho que... Isso já foi feito. Olá! Olá, boa Seja noite. bem-vinda, doutora Daniela. Obrigada, Márcia, muito obrigada. É uma satisfação, um prazer recebê-la aqui conosco, nessa noite de quarta-feira, para mais um programa, Vida Consciente, Reflexões para o Bem Viver. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, falando desse tema tão importante, né, e tão relevante para todos, né, que é o suicídio, e a importância, né, da gente ter espaço como esse para poder falar, né, e conscientizar as pessoas sobre esse tema, né, com orientações seguras e precisas, que é de extrema realmente relevância, esse tema. Então, boa noite a todos. Nós agradecemos a sua participação e colaboração. Tenho certeza vai ajudar muitas pessoas, né? Nesse momento de angústia, né? Incerteza. Tá? Bom, eu gostaria aqui de falar um pouquinho do seu currículo, rapidamente, para que a gente possa se situar, para aqueles que ainda não a conhecem, né? Sim. A doutora Daniela Mourão, ela é membro da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, né, fez residência médica no serviço de psiquiatria no Hospital Psiquiátrico Área Olímpia Rio, pela Universidade Federal de Piauí. Ela graduou-se pela Federal de Campina Grande, né, fez vários estágios profissionais na cidade de Recife, como os hospitais de Getúlio Vargas, Unice e Restauração. Muito conhecidos por lá, né? Uhum. Atualmente trabalha como psiquiatra no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, né, do município de Teresina, e como psiquiatra clínica em consultório particular. Ela é membro da Associação de Psiquiatria do Piauí, né, e da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Então, nós temos aí uma convidada mais do que apta a tratar, né, de toda essa temática que nós vamos começar a debater a partir de agora. Né? Qual o impacto da depressão nos casos de suicídio em tempos de Covid-19? Então, doutora Daniela, eu gostaria de iniciar fazendo um questionamento. Né? Qual a importância das campanhas de valorização da vida, como a gente vê bastante em várias instituições, a mídia, ela mostra muito essas campanhas, né? E estamos no Setembro Amarelo, né, que é o foco, onde a gente trabalha mais intensamente esse tipo de campanha. Então, qual a importância dessas campanhas? Então, Márcia, boa noite novamente para quem está chegando agora. E o Setembro Amarelo, né, que foi escolhido esse mês de setembro, ele, não sei se todo mundo tem uma curiosidade, a cor, né, porque a cor amarela, né, toda campanha ela traz uma cor, né, e o amarelo, do Setembro Amarelo, é em decorrência de um jovem chamado Mike M., americano, que ele cometeu suicídio aos 17 anos, dentro do Mustang amarelo que ele tinha. E no funeral dele, vários amigos escreveram cartas amarelas que eram escritas da seguinte maneira: se você precisar de ajuda, procure. Então, assim, em homenagem a esse jovem, né, que cometeu suicídio num Mustang amarelo,
a campanha é da cor amarela. E, assim, essas campanhas do Setembro Amarelo são de extrema importância na prevenção do suicídio. Por quê? Porque eles visam conscientizar, né, a população, os serviços de saúde em geral, a sociedade em geral, com informações conscientes, né, e orientações precisas que acabam diminuindo os mitos, né, que são muitos, que cercam esse tema, tabus. Então, você começa a ressignificar com essas informações. E também possibilita, né, ter cuidado e acesso às pessoas que estejam com a intenção de cometer suicídio. Então, elas conseguem procurar ajuda. E, de certa forma, esse tema também, né, para a população, ele passa a ser um tema menos doloroso, né, porque não deixa de ter uma carga, né, emocional. E a população mais consciente, né, e corresponsável, digamos assim, então, assim, ela faz com que diminuam os estigmas, né, os julgamentos, né, em termos desse tema. Então, assim, de importância é essa, né, a prevenção, é a conscientização, é falar sobre o assunto, falar sobre suicídio, né, que aí traz até um mito, que as pessoas pensam que falar sobre suicídio é um problema, né, porque muita gente acha que ao falar de suicídio, você pode estar dando a ideia, né, para a pessoa, e não é. Né? Ou incentivando. Ou incentivando, a gente tende a minimizar, né, porque até 25 anos atrás a gente não falava sobre esse tema, né? Ninguém falava, assim, né? Tinha um tabu de falar. Um tabu, como ainda hoje a gente percebe, né, doutora? Sim, ainda hoje existem muito tabu, mas hoje a gente fala mais, né? A gente fala muito mais sobre o tema, né? Só que assim, aí vem outras coisas, né? Primeiro a gente conscientiza, né? Depois vem a capacitação. A gente precisa treinar as pessoas, né? E orientar as pessoas de como lidar, porque infelizmente é um número que aumenta, né? E tem aumentado muito, né? Para você ter ideia, uma morte a 40 segundos no mundo, e no Brasil, a cada 45 minutos, morre uma pessoa. Então, de maneira que, quando a gente terminar aqui essa live, né, infelizmente vai ter um óbito por suicídio. Então, é muito importante falar sobre isso, né? Muito importante conscientizar as pessoas que é um tema importante, é de relevância, é de saúde pública, né? Tem um dado que sempre me assustou bastante, é que hoje a morte por suicídio, ela supera, né, em termos absolutos, a mortes pelas guerras, pelos acidentes automobilísticos no mundo inteiro. Então, assim, veja só a importância de falar sobre isso, né? Meio chocante você pensar que hoje morre mais gente por suicídio do que as guerras, e eu estou falando de guerras mundiais, Chechênia, Iraque, né? E mortes por acidentes, e ela está passando esse número. Né? Então, é muito importante que a gente fale sobre isso. Tá. Só ajustar aqui um pouco na câmera. Sim. Tá? Que acho que ficou melhor. Só dar um ok, se ficou melhor. É como dizem, né? Programa ao vivo. Tem disso. Exatamente. Tem dessas coisas, né? Tem dessas coisas. Sim. Com relação a senhora, vou chamar você. Sim. Você tocou num ponto muito importante, que é o falar. Eu percebo, já ouvi muitos comentários, né, pessoas assim, eu acho que não devíamos nem tocar, porque cultiva, ficar falando desse assunto atrai, né? E a gente vem percebendo que essa mudança, ela vem acontecendo de forma gradativa, como a doutora Jana colocou, a informação previne, né? A informação, ela é importante porque ela salva. A informação salva. Sim. Ela bem orientada, né, ela salva. E esse é um mito, né, um tabu, é um estigma que acompanha as pessoas. Até a forma de abordar, né, alguém que vai cometer suicídio, então a gente teme falar sobre o assunto, né, como você falou, é ter medo de dar ideia, ou é ter medo de provocar, não. Então, assim, quando você fala e você conscientiza e as pessoas se informam sobre o tema, elas têm condições de ajudar mais, né? E as pessoas que se sentem nesse meio de procurar ajuda. Então, assim, todos os estudos apontam que falar sobre suicídio hoje é uma prevenção, é uma forma de prevenir o ato também. Doutora, quais estratégias ou sugestões você daria para minimizar os efeitos psicológicos durante essa pandemia? A gente tem visto casos aumentando aí de depressão,
avançando. Então, quais seriam as estratégias ou sugestões que você daria? Então, assim, o que a gente observa aqui com a pandemia, houve muitas, acho que a palavra é restrição, né? Houve muitas perdas, né? Perda de autonomia, né? A perda de liberdade, a perda, diminuição dos vínculos afetivos. E se tem uma coisa, assim, que causa uma mudança no humor, que são dois pilares que eu costumo falar, são extremamente significativos, que é a quebra da rotina, e a diminuição de vínculos. Então, quando a gente quebra a rotina, a gente fica meio desorganizado, a gente fica meio instável emocionalmente, né? E quando a gente diminui os vínculos, também a gente fica muito instável. Então, assim, qual que seria a sugestão? Para começar, né, nesse meio que a gente está vivendo de pandemia, onde existem muitas incertezas, inseguranças, medos, né, a gente tem que manter uma rotina. Manter uma rotina de que maneira? Os horários orgânicos, as questões mais orgânicas, básicas. Por exemplo, manter o horário de dormir, manter o horário de acordar, manter as refeições diárias mais ou menos no mesmo horário, expor, se possível, a radiação solar, que é de extrema importância. Então, assim, essas funções orgânicas básicas fazem com que a gente perceba que a gente está mais perto do normal. Então, é extremamente importante, nada de ficar largado, solto, sem ter uma orientação, é preciso manter isso. A atividade física, né, ela é de extrema importância, né, fazer uma caminhada, se exercitar, yoga, né, se possível, para quem não quer fazer uma prática mais intensa, mas é preciso ter essa atividade física. Tem uma coisa também que eu acho muito interessante, é a gente identificar os gatilhos que promovem a ansiedade. Por exemplo, todo um sentimento que você tem, assim, de ansiedade, ele vem nutrido por um pensamento. Assim, deixa eu te dar um exemplo. Você sai na rua e você encontra um cachorro, um pastor alemão, e você sente medo. Só que o pensamento que nutre aquele medo ele vai me matar, ele vai me morder. Então, assim, o sentimento de medo, ele é nutrido por um pensamento, né? E o pensamento é de morte. Aí, de repente, você olha para o cachorro, e daí você vê que é o cachorro do seu vizinho, que é seu amigo, que você brinca com ele, que não tem perigo. Então, imediatamente, você substitui esse pensamento, né, de morte por um pensamento afetivo. Então, toda sensação que a gente tem de ansiedade e sintoma, ele é nutrido por um pensamento. Então, quando a gente identifica qual é o pensamento que está por trás daquele sintoma, a gente consegue gerenciar melhor nossas emoções. Então, isso é extremamente importante, né? Tentar identificar qual é o pensamento que promove aquele gatilho daquele sintoma que a gente está sentindo. Outra coisa, assim, existe muito uma pulverização de informação. Então, as pessoas estão muito cheias de informações. Você liga a televisão, muita mídia, né? Falando sobre morte, sobre óbito, e como é que vai ser, como é que não vai ser, e aí entra a crise econômica, né? Que é de extrema relevância. Então, as pessoas têm que diminuir isso. Bastante. Afeta muito. Então, as pessoas ficam muito contaminadas com aquelas informações, e isso é um gatilho para deixar muito ansioso. Então, a gente tem que reorganizar isso, né? Diminuir essa quantidade de informação, se manter informado, mas estar focando em outras coisas. E o que a gente percebe também nessa pandemia, que fortalece, que protege muito, são pessoas que mantêm a sua religiosidade, né? E aqui eu falo de qualquer religião, né? Assim, as pessoas que conseguem, né, manter isso, né? Manter essa transcendência, né, de acreditar que existe alguém que está no controle, que existe Deus, que existe um ser supremo que é quem está no controle das coisas, né? Não somos nós que estamos no controle. Então, quando você tem esse direcionamento, você tem mais fé. E a fé protege. A fé protege muito da ansiedade, protege do medo, protege da angústia, né? De risco de suicídio. Então, assim, manter uma religiosidade, você tem que ter essa prática, né? E tem uma coisa que eu gosto muito também, que eu indico muito para meus pacientes, que é a meditação. Eu acho a meditação, assim, sensacional, assim, né? Com bases científicas mesmo, porque ela faz isso, ela traz você para o momento. Para o momento, por aqui agora. Então, você para, né? Você encontro mais consigo, né, doutor? Isso, um encontro com você mesmo, a percepção do momento. Então, você sai da questão do futuro, né? Porque o ansioso é aquela pessoa que está sempre preocupada com o futuro, né? No que está por vir. E o depressivo é mais aquele que está preso ao passado, né?
que são aquelas angústias, aquelas tristezas que não passam, né, que remetem a ele. Então, assim, quando você medita, você se conecta com o presente, você se foca no seu ser, né? E aí você tem mais armas também para enfrentar, e assim, cientificamente comprovado que diminui a ansiedade, melhora a depressão, portanto, os riscos, né, de uma gravidade maior. Isso. E tu colocava um ponto bem interessante. O pensamento tem poder, né? Ele tem uma potência muito maior do que a gente, às vezes, supõe. Então, manter os pensamentos sempre bem tranquilos, leves, ajuda bastante, né? Aliados a essas colocações que a senhora fez, como a meditação, a religiosidade, a espiritualidade de um modo geral, a gente ter fé, acreditar que vai melhorar, que tem algo bom reservado, eu acho que é de fundamental importância, não só também para a prevenção, mas a gente vê isso expandindo em várias outras áreas, na cura de doenças, né, no relacionamento. Então, assim, é importante, porque acreditar em algo divino, né, te traz consolo, principalmente nesse momento agora, né, que a gente se encontra também. Sim, e assim, e é muito perceptível, né, que as pessoas que estão conectadas, elas realmente se sentem mais protegidas, se sentem mais seguras, né, passam por esses momentos muito mais, de uma forma muito mais tranquila, né, porque assim, começam a entender que também tudo tem um propósito, né, e nada acontece por acaso, né, nem mesmo essa pandemia. Né? Então, assim, existe um propósito por causa de cada situação, né, de cada acontecimento, então a gente começa a entender e ter um diagnóstico mais compreensivo, digamos assim, da situação, e ter um grau de mais consciência, né? E aí a gente aceita melhor, né, as dificuldades, sem dúvida nenhuma. Então, um pouco mais, fica mais resiliente, resignado, né? Exato. Suporta mais a dor. Pronto, você falou o termo correto, resiliência. Você consegue ser resiliente, que eu acho que é o ponto-chave aqui numa pandemia, né? Quem consegue ser resiliente vai muito mais longe e tem um sucesso muito melhor. Muito melhor, perfeito. Em épocas de pandemia, doutora, existe um risco maior de suicídio? Sim, sim, existe, sem dúvida nenhuma. Então, assim, o que é que a gente observa? As pessoas, elas estão muito mais isoladas, né? As pessoas estão, muitas delas com desesperança, né? Incerteza, porque uma coisa da pandemia, né, é que as pessoas, elas estão, você não tem certeza de nada, né? Até mesmo os grandes especialistas, a gente tem dificuldade, não tem como precisar, né? Assim, não tem uma data para terminar, né? Então, a gente não pode, ninguém tem como dizer, a partir de janeiro as coisas vão estar normais, vai tudo funcionar melhor, né? Então, não existe isso. Então, essa incerteza, ela, em base de pessoas que já têm quadros, né, psiquiátricos, de ansiedade, de depressão, deixa a pessoa muito mais vulnerável, né, e apta a desenvolver esses problemas, né? E o que a gente observa, né, na minha prática clínica, na prática como geral, pessoas que já tinham problemas de psiquiatria, né, elas voltaram a ter o problema agora, e pessoas que não tinham começaram a ter problemas, né, principalmente os sintomas depressivos, que são os que ocasionam mais a questão do suicídio. Então, imagine, alguém que tem uma depressão, né, aí na pandemia começa a usar droga, que é uma coisa, que é um fator isolado, né, que tem chamado muita atenção, até para a possibilidade de suicídio e de desenvolvimento de outras doenças. Então ele está lá, ele é depressivo, ele começa a usar álcool, que a gente tem observado que tem aumentado de uma forma significativa, né, o uso de álcool e droga. Ele tem uma estrutura impulsiva, e aí ele perde o emprego. Então a gente tem aqui um caldeirão, né? Então, assim, são situações que ninguém vai cometer, assim, pensar em suicídio de uma hora para outra, né? Existe toda uma estrutura, ninguém vai dormir e acorda pensando, né? Aí, o que acontece nessas situações são gatilhos. E esses gatilhos, né, quando associados
aí a gente tem um caldeirão. Então, o que a gente observa é isso, as pessoas estão em casa, as pessoas têm que lidar muitas vezes com a sua rotina, elas não estão tendo, né, condições, a gente vê que aumentou muito os problemas intradomiciliares, violência doméstica, né, uso de álcool e droga. Então, assim, esse conjunto aí, associado já com sintomas prévios de psiquiatria, e aí o gatilho de uma perda de emprego, então, assim, a gente observa de uma forma muito clara. Pra você ter ideia, assim, os sintomas depressivos, tem um estudo agora que saiu de São Paulo, em São Paulo é em torno de 5 a 6% no ano, o normal. E na pandemia ele aumentou para 18 a 26%, né, por conta desses fatos. Né? Muito significativo. Então, assim, é um momento, como a gente está falando, né, de resiliência. E, assim, um fator que, se você já tem, né, o que é que se observa, que é um dado importante para falar, é que o suicídio, não menos do que 90%, né, e há colegas que acreditam que 100%, né, das pessoas que cometem suicídio, elas têm um transtorno psiquiátrico associado. Certo? Bem associado. A doutora Jânua colocou aqui também processos de lutos aguçados. Sim, sim, processo de lutos também. Então, assim, você tem transtornos psiquiátricos como causadores, né, e eles não bem tratados, então eles levam a pessoa, né, a cometer suicídio. Dentro dos sintomas, dentro dos fatores psiquiátricos, o disparado, o fator mais importante é justamente a depressão. E o que a gente tem observado, né, com a pandemia, assim, as características psiquiátricas mais evidentes é a ansiedade, né, e a depressão. Sim. A ansiedade, né, bem mais no primeiro momento, onde as pessoas tinham muito medo, né, medo da contaminação, medo da doença, né, a incerteza, né, e agora está ficando mais claro a depressão, né, nem a gente não dá para fazer um diagnóstico preciso de depressão, mas de sintomas depressivos, né, as pessoas estão apresentando muito mais sintomas depressivos agora, né, pelo tempo, pela incerteza, pelos problemas que desencadearam dentro de casa, pelos agravos, né, familiares, sociais, pelo uso de drogas, de álcool, né, pelo aumento de consumo. Então, assim, associados, né, todos esses sintomas, eles levam, sim, a quem já estava pensando sobre isso, né, a vir ter tentativas, né, de suicídio, sim. É como se fosse uma escala gradativa, né, com o passar do tempo ela vai progredindo. E nesses casos, levando em consideração todos esses pontos, potencializa de uma certa forma. E pronto, exato. Para levar, infelizmente, a isso. Isso, né? Potencializa, porque imagina uma pessoa solitária em casa, né? Sozinha, né? Um idoso, né? Então, assim, o que é importante que a gente ressalte nisso? Os vínculos afetivos, eles são de extrema importância, eles salvam. Então, assim, apesar do isolamento, você tem que continuar mantendo os vínculos. Imagina aquele idoso que está em casa sozinho, solitário, longe da família, né? Porque, assim, há o dado, né, que os idosos é a população que mais comete suicídio. Né? E agora são as pessoas que estão mais sujeitas à pandemia, no sentido de, tipo, é que está no grupo de risco, é que não pode sair, né? É que está dentro de casa, é que não vê o netinho, é que não vê o filho. Então, assim, se você tiver algum idoso ou alguma pessoa, você tem que manter um contato virtual, que hoje a gente tem muito, né? Está conversando, né? É necessário esse contato, é necessário esse vínculo, eles precisam se sentir protegidos, precisam se sentir ligados a uma família, né? Não só eles, né, como todos nós, assim, a importância de se manter os vínculos afetivos, né, manter os amigos, manter a família, né, e um cuidado mais específico com a população idosa, né, que infelizmente pontua aí hoje como a população que mais comete suicídio. A Tatiana Belucci, ela faz o seguinte questionamento: como lidar com a depressão nesse momento de isolamento social? Como lidar? Então, assim, primeiro, a gente tem que fazer uma diferença, né, assim, existem os sintomas depressivos e existe a depressão, realmente, né, assim, o que é que esse momento traz? Ele traz tristeza, né, e às vezes, né, tristeza não é igual a depressão. Essa é a principal diferença, né? Estar triste, né, pelo momento que nós estamos vivendo, é o normal, né? Você pode ficar triste. Só que como é que você faz a diferença? A tristeza, ela, ao passar do tempo, ela vai diminuindo, né?
ela tem a motivação que ocasionou aquela tristeza, a gente tem que verificar o que é, né, se ela é proporcional. Muitas vezes a gente tem uma tristeza desproporcional à motivação dela. E ela termina. Com a medida que você vai passando o tempo, a tristeza ela vai diminuindo. Né? Já a depressão é completamente diferente de tristeza. A depressão, ela envolve ela é multifatorial. Tem a tristeza, né, que é a característica que a gente conhece mais, né, perda de prazer. E além desses sintomas afetivos, ela envolve também sintomas cognitivos, que no caso seria perda de memória, perda de foco, a velocidade de processamento das pessoas, né, tá mais lenta. E além disso, ainda envolve também questão física, né, que é a alteração do sono, a alteração da alimentação, a diminuição do libido. Então, assim, algo multifatorial. Por que eu falei nisso? Que às vezes as pessoas elas não estão deprimidas, elas estão só tristes, né? E como é que a gente lida? E se estiver instalado realmente uma depressão, tem que procurar um profissional, né? Seja o psicólogo, seja o psiquiatra, porque muitas vezes é necessário uma intervenção medicamentosa a depender do quadro que a paciente esteja, né? Muitas vezes, se for um quadro leve, pode ser resolvido só com uma terapia, né? E se não for, aí você precisa procurar ajuda para fazer um diagnóstico, mas precisa ver se existe uma possibilidade de um tratamento medicamentoso. Seria isso. Então, perceber esses sinais, doutora, é alerta, é um tipo de alerta, né? Para a prevenção dos suicídios. Sim. Esses sinais que a senhora falou e outros, né? Servem de alerta para prevenir. Sim, porque a gente observa, por exemplo, o paciente que está mais isolado, né, que está em casa muito mais isolado, que fica falando muito sobre morte, né, que escreve carta. Como é que a gente identifica, né, como é que são os sintomas de alerta, assim, para prevenir? Porque a depressão é, sabidamente, o sintoma, o transtorno que mais leva, né, o paciente a cometer suicídio. São os sintomas depressivos, né. Mas, assim, para eu citar outros, que eu não citei, tem um transtorno bipolar, né, que é a esquizofrenia, transtorno de personalidade e o uso de substâncias e drogas. Esses são os mais comuns. A depressão é o que pontua melhor. Então, se a pessoa começa, né, com esses sintomas de isolamento, de falar de morte, ela tem uma mudança de hábitos de alimento, de dormir, né, dorme muito ou não dorme nada, altera a questão da alimentação, é desesperançada, tipo, não tem perspectiva, começa a não ter perspectiva, né? Às vezes nem cuidar da higiene. Ela muda o padrão dela de funcional, né? Do ser funcional. Então, a gente tem que estar atento a isso. Existem, às vezes, muitas formas de expressar. E a forma como a pessoa, ela dá sempre sinais. O que é que a gente observa no suicídio? Sempre o paciente que quer cometer, ele dá sinais, né? Se a gente vai investigar a história dele, a gente percebe uma mudança no comportamento que algumas vezes não é percebida pela família ou pelos familiares. Então a gente tem que estar alerta a esses sinais. Ver cartas de despedidas, falando sobre morte. Você vê a rede social é toda voltada para a questão da morte, do luto. Então, assim, uma tristeza, né? A gente mova um padrão de mudança de comportamento, então a gente tem que fazer uma interferência aí, né, que é um sinal de alerta, sim. Geralmente, que é um outro mito, fala assim, mas quem tenta suicídio, existe um estigma muito das pessoas que tentam suicídio, tipo assim, tá chamando atenção, né? Uhum. Né? Muita gente... A gente escuta muito isso, né? Essa fala. Quem quer se matar, se mata. Não é isso, assim, que é um tempo que eu falo assim, é bem forte, fala assim, quem quer se matar, se mata, não fica tentando. Não é assim, né? Não é assim mesmo. Para cada tentativa, para cada suicídio tem 20 a 30 tentativas. Então a pessoa que tenta, ela tem muito mais chance de realmente vir a cometer um suicídio do que a pessoa que não tenta, né? Então, assim, a gente tem que ter sensibilidade que o que há naquela tentativa, o que ela está querendo dizer é uma informação, ela está sofrendo. Há um sofrimento, né? Não há... que de uma certa forma, doutora, ela está chamando a atenção, ela está solicitando ajuda, às vezes meio inconsciente. Sim, né? sim. Ela está, às vezes, pedindo socorro. É uma forma de pedir ajuda, né? Então, assim, quando a pessoa manifesta que ela tenta, às vezes a gente tem que ter a sensibilidade para perceber, né, que é uma forma de realmente chamar atenção.
que ela está sofrendo, né? Que ela precisa de ajuda. E aí cabe a nós, sem julgamentos, né? Sem estereótipos, cuidar dessa pessoa que está em sofrimento, né? A mensagem que ela passa é isso: eu estou sofrendo, eu estou precisando de ajuda. E às vezes tenta, e outras vezes se corta, que também é um outro tema reconhecido. Quem se corta quer se matar? Nem sempre. Mas a gente parte do mesmo pressuposto. Ela está sofrendo, né? Então, aqueles cortes, eles levam a exatamente isso, a remeter: eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando que você me escute. E eu preciso, muitas vezes, de uma ajuda profissional, né? Então, é preciso a gente estar atento. Às vezes a gente tem isso em casa e não percebe, né? Passa despercebido. É como estarmos tão juntos, próximos e não perceber o outro. E eu acredito que nesse momento de pandemia, uma das coisas que houve mudança foi justamente nessa aproximação familiar. A gente começou a perceber mais os nossos familiares, por estarmos mais em casa, né? Estarmos obrigados a essa quarentena. Então, se percebe mais, né? O próximo. Então, talvez muitos desses aspectos que foi colocado aqui necessita apenas de uma observação mais minuciosa. O Vitor colocou que é importante encorajar a busca pela ajuda. Existem pessoas que têm receio, até mesmo medo, né, em buscar ajuda. O medo, o preconceito em buscar ajuda. Isso a gente vê bastante. Isso, e assim, não precisa você ser um psicólogo, um psiquiatra para ajudar, certo? A forma mais simples de ajudar é ouvir, né? Mas ouvir mesmo, deixar que o paciente fale. Então, quando o paciente vem contar para você, você tende a dizer aquela frase, aquele pensamento de minimizar a situação e já coloca a sua posição, tipo: mas como é que você vai fazer isso? Você tem marido, você tem filho? Então, assim, você já vai com esse julgamento de valor, que na realidade não ajuda em nada. O paciente, ele quer ser ouvido, né? Você precisa ouvir, ouvir e ouvir. E ele precisa entender que ele vai ser ajudado, né? Naquela escuta, ele está sendo ajudado. É isso que ele quer ouvir. Muitas vezes ele não quer falar, mas o fato de você estar ali, próximo a ele, né, de estar dando um apoio, já é uma ajuda fenomenal. E o que a gente tem que ter é essa sensibilidade, né? Por isso que a gente fala assim: primeiro uma conscientização da população e depois uma capacitação. Porque até dos profissionais de saúde, né, eles precisam entender isso, né? Como lidar, como abordar, né? Como é que a população escutar. E se você, né, identificar que há um risco realmente iminente de suicídio, e aí você pensa, você na questão do sigilo. Não, e não se pensa em sigilo, a gente se pensa na integridade da vida do paciente, né? Então, se houver uma identificação de um risco iminente, você perceber que realmente não foi efetivo, aí você tem que acionar, né, a família, você pode levar em algum lugar que ajude, buscar agir profissional, né? Mas assim, o primeiro passo para você que não é psicólogo, nem psiquiatra, é ouvir. É ouvir o que aquela pessoa, qual é o sofrimento que ela se encontra, sem julgamentos, sem colocar os seus julgamentos de valores, né? Porque atrás daquela pessoa existe uma dor muito grande. E ela muitas vezes só quer ser ouvida, né, e ajudada, né? Então, assim, identificando o risco, aí você procura uma ajuda especializada, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um CAPS. Aí precisa levar, independente que a pessoa queira ou não. Então, assim, não é interessante a gente prometer nada, né? Não é, né? Porque aí se trata da integridade física, e aí o sigilo não é funcional. Não ajuda. E o poder ajudar. Muitas vezes a gente tem esse problema em casa com os nossos familiares. Às vezes são amigos, né? E enquanto profissional, a gente pode seguir, né, esses conselhos. E não sendo um profissional, né, a senhora colocou muito bem, a melhor opção no momento é você escutar o sofrimento, ou do familiar, ou do amigo, né? E tentar ouvir o que se passa, o que se sente, e muito bem colocado, sem juízo e valor. Tem muitas vezes, eu acho que é mais necessário, não emitir sua opinião. Aquele momento, às vezes, ele só precisa ser escutado, só quer ter a atenção, né?
Exatamente. Tipo assim, é um momento de silenciar. Você vai ouvir. Só você vai aprender a fazer o que a gente faz. É uma escuta, né? Uma escuta terapêutica. A escuta já é terapêutica. Quando você silencia, né, sem julgamentos de valores, porque aquele paciente ele não quer ouvir, né? Assim, às vezes é de uma gravidade tão grande que ele não tem nenhum vínculo mais com a vida mesmo, né? Assim, geralmente a pessoa que pensa em suicídio, que chega a cometer suicídio, ela não quer nem morrer, ela está passando por um processo de dor tão grande, tão intensa, e o que ela quer realmente é resolver aquela dor. É ela entende de uma maneira equivocada que a morte é a solução, né? Então, assim, é o fim da dor. É o fim da dor, né? É como se resolve a dor. Então, assim, não é uma morte em si, mas é uma resolução daquilo que para ela é insustentável, aquela dor que é gigante, que ela precisa resolver aquilo. Então, esgotado todas as formas que ela supõe, né, de resolver, ela comete suicídio. E se for uma característica muito importante, a impulsividade, né, de pacientes, né, principalmente homens, né, que eles cometem, tipo, um impulso, né, por um uso, por exemplo, está deprimido, está com aquelas ideias, e aí faz o uso de álcool, né, e aí tem aquele impulso de resolver aquela situação. Então, muitos pacientes agem de uma forma impulsiva, né, momentânea, naquela hora ali. E aí onde é que entra a prevenção? Esses casos, eles podem sim serem prevenidos, né? Tendo em vista que a gente já falou aqui que 90% ou até na quase totalidade é ocasionado por um transtorno psiquiátrico de base. Então, se você reconhecer qual é o transtorno e tratar aquele transtorno, não vai evoluir para essa gravidade que é o suicídio. Porque o suicídio nada mais é do que um sintoma de gravidade de alguma doença. E sintoma é doença, e doença a gente trata, né? Então, assim, suicídio não tem nada a ver com falta de caráter, com de personalidade. Não, suicídio é doença. É um sintoma de doença. São pessoas que, quando analisadas, têm transtorno de base, que não foram bem tratados ou que não trataram, e que evoluíram com aquele sintoma grave, que é pensar em suicídio. Então, o sintoma é doença e doença a gente trata. Por isso que hoje é um tema tão relevante, né? Que a gente divulga, que a gente tem que falar, é doença, e doença a gente trata, né? Então a gente tem que desmistificar muitos tabus que acompanham isso, né? Muitos juízos de valores, muitos julgamentos, muitos estigmas, né? E o primeiro de tudo para você que não é profissional, é uma coisa simples, escutar. Ouvir. Escutar. Ouvir. A Karina, doutora, ela faz o seguinte questionamento. E se a pessoa for cabeça dura? Como ajudar? Uma pessoa com uma cabeça dura? Mas, sim, a pessoa com cabeça dura. Geralmente a pessoa que está nesse estado, né, com esses sintomas de suicídio, ela tá tão vulnerável que ela não consegue nem, tipo assim, ter um argumento. O que ela quer é resolver, ela nem diz assim, talvez a questão cabeça dura aí, porque assim, o termo, né, mas ela não consegue pensar, né, assim, ela tá tão desanimada, ela tá tão, o que a gente chama assim, anedonia, que é uma falta de prazer, uma falta de perspectiva, uma falta de esperança, que tipo assim, ela não quer ouvir, ela não quer nem argumentar, né? Então, assim, nesse caso, colocando o termo que ela usou, cabeça dura, e se tiver um risco realmente de suicídio, você tem que levar, né? Porque tem uma outra coisa que é importante falar aqui, que salva vidas, que é a internação. A internação, às vezes, ela é necessária, porque salva vidas, né? Muitas vezes as pessoas, mas eu vou internar. Sim, porque aquela pessoa, naquele momento, ela não está mais respondendo pela integridade dela, ela não está mais tendo condições de avaliar, né? O juízo de valor dela, né, o juízo que ela faz é outro, ela está doente, ela precisa de ajuda, e muitas vezes ela não tem condição sozinha de repensar aquilo. Então, ela precisa de uma internação. Para os cabeças duras, que estão com risco de suicídio, uma das alternativas é a internação, sim. A internação, ela salva vidas. A gente não tem que se preocupar com isso. Porque o paciente volta muito melhor, ele vai ser medicado, ele vai ser abordado de forma terapêutica, acompanhado pela medicação, com os horários, além da abordagem medicamentosa, a abordagem terapêutica. Então, essa é uma solução extremamente viável
mas tem que ser feita, é isso que salva vidas, então ela precisa ser utilizada quando necessário. A Tatiana, ela diz o seguinte, geralmente a família, ela não quer falar sobre isso, né? Acha muitas vezes que depressão se cura, não compreende isso, tá? Exatamente. Só que aí é onde você que está assistindo essa live, né, onde a gente tem o conhecimento e informação que depressão é doença, e é uma doença grave, né? É uma doença que acomete em vários órgãos, né? Não é tristeza, não é frescura, é doença, e doença a gente trata, né? Assim, as pessoas que são deprimidas, que estão com sintomas depressivos, elas podem evoluir para gravidades, né? Uma da gravidade, que a gente está usando o tema aqui de hoje, é o suicídio, mas existe também outras gravidades, né? Sintomas psicóticos, né? A pessoa pode psicotizar, evoluir para abrir para um quadro psiquiátrico mais intenso. Então, assim, é preciso ser tratado, e é preciso ser tratado com medicamento, né? Que ocorrem alterações neurológicas que precisam de medicamento. Aí muita gente fala, mas é só medicamento. Não, não é só medicamento. Medicamento é parte do processo. Eu diria que as medidas não farmacológicas são até mais importantes, né? Que aí inclui uma série de coisas, né? Que a gente pode conversar. Mas, assim, a depressão, ela é doença. E doença a gente trata, né? E trata de diversas maneiras, farmacológicas e não farmacológicas. Porque o remédio, ele vai tratar os sintomas, né? Físicos, né? Os sintomas orgânicos. Mas, por exemplo, o remédio, ele não trata a culpa, né? Não trata o medo. E aí é onde a gente precisa da terapia, né? A gente precisa de uma associação terapêutica com medicamentosa, com medidas não farmacológicas, e aí entra a religiosidade de novo, entra prática de atividade física, né, meditação, leituras, conexão com a sua fé. Então, é isso, todo um conjunto, é todo um processo que faz com que o deprimido realmente, né, grave, consiga sair daquela situação que ele se encontra. É justamente o que a senhora colocou, fazendo assim uma síntese, são justamente esses sinais protetores, né? E existem, tá? A Karina estava falando aqui, doutora, que a palestra é esclarecedora, me agradecendo. Sim, obrigada. A Rosemary Mourão, dando parabéns. A palestra esclarecedora. E elogios, excelente explanação, doutora, o suicídio é uma escolha? Então, não é uma escolha. O suicídio, assim, eu gosto muito dessa pergunta, porque as pessoas pensam, não, tentativa de suicídio é uma escolha? Não é uma escolha. Por que não é uma escolha? Porque o suicídio é uma doença. Ninguém escolhe estar doente, né? Então, assim, o suicídio, ele é um sintoma grave de uma doença. Então, assim, eu acho que se tem alguma coisa que eu quero frisar hoje aqui nessa live é isso. Entenda suicídio como um sintoma grave de uma doença subjacente que precisa ser tratada. Se você tratar a doença de base, a pessoa melhora e não evolui para esse sintoma grave que é pensar em suicídio. Então, assim, suicídio não é escolha. Suicídio é doença, e doença a gente trata. Certo? Então, assim, esse preconceito de personalidade, e aí é que a gente já até conversou anteriormente, né, que entra muito a questão de dizer assim, a pessoa está sendo manipulando, ela está mentindo, porque a família, a gente observa às vezes que no primeiro momento, ela se preocupa muito, na primeira tentativa de suicídio. Depois das outras tentativas, ela vai já diminuindo aquela preocupação, isso ela está chamando a atenção. Todo mundo que cometeu suicídio tenta dar sinais, dar demonstração. Então, você tem que entender que ali há sofrimento, que ali há doença, e que, se tratada, evolui para um diagnóstico positivo, sem sintomas de suicídio. Então, suicídio não é uma escolha. A depressão, doutora, ela tem cura? E como fazer para reconhecer os sinais e o tipo de tratamento? Então, a depressão tem cura, graças a Deus, né? Tem cura, sim, né? Precisa ser diagnosticada, né? Acho que a principal informação é justamente fazer, né, aquela diferença entre tristeza e depressão. E, assim, quais são os sinais da depressão? Como é que a gente percebe que a pessoa está deprimida? Primeiro, ela tem, assim, uma das características básicas, mudança de humor,
né? Assim, a tristeza, o humor triste, ela tem o que a gente chama de anedonia. Tudo que ela gostava de fazer antes já não interessa mais. Por exemplo, um esporte, um filme, né? Nada é mais interessante para ela. Existe um prejuízo funcional. Tipo, o que a gente chama de prejuízo funcional? Tem o sintoma, mas tem o prejuízo. Ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais produzir, né? Altera o som, a insônia, a irritabilidade, uma desesperança muito grande, perda de libido. A pessoa, eu costumo dizer que o deprimido, ele vê o mundo como se fosse preto e branco, não tem cor, tipo, não tem gosto, é acinzentado, tipo, nada faz sentido, né? Então, assim, esses são os sintomas, assim, mais clássicos. Sem graça, sem cor, né? Assim, uma coisa que, tipo... E, por conta disso, são só esses sintomas que levam a esse prejuízo funcional no dia a dia dela. E daí, né, aí a gente faz um diagnóstico, né, de depressão, que leve, moderado e grave, né, que são com medicamentos. E se a pessoa tomar o medicamento, né, no tempo correto, né, com a orientação correta, sim, tem cura, né? E relembrando, existem todos os tratamentos, o medicamentoso, o não medicamentoso, né, que aí inclui a terapia, né, atividade física, mudanças de hábitos, né, de valores, muitas vezes, né, a questão de realmente estar conectada com algo. Então, assim, é todo um processo, e muitas vezes a gente precisa de muitas mãos nisso, né? E quando não tratado, né, em momentos agora, por exemplo, né, que nós estamos vivendo, aí a gente tem que ter mais cuidado, muito mais cuidado com as pessoas que tendem isso. E uma coisa importante dizer é a genética, né? A genética ela é extremamente importante aqui. Quando a gente tem familiares, né, pessoas na família com transtornos psiquiátricos, então a gente tem mais predisposição a desenvolver a depressão. E quando tem sintomas de gatilhos, né, aí a gente começa a desenvolver a partir dali, né, a crise depressiva. E uma vez tendo a depressão, você tem 10 vezes mais chance de ter outro quadro depressivo. Entende? Então, assim, teve momentos de gatilhos, momentos estressores, né, como nós estamos agora, então essas pessoas, elas ainda têm que estar com mais cuidado, com mais atenção, que é onde realmente vem a crise. De uma observar de forma mais de perto, né? Mais de perto. Isso, mas assim, tem cura, né? E tem cura sim. Tem muitos pacientes que conseguem sair de uma crise depressiva e voltam a ter uma vida normal e funcional. E pacientes também que tentam suicídio, que não conseguem, né? Graças a Deus, realmente o suicídio em si, mas só a tentativa, que são recuperados e têm uma vida normal e funcional. Então, assim, a maioria dos transtornos de ansiedade, ansiosos, né, sintomas, pacientes que tentam suicídio se recuperam e conseguem ter uma vida funcional, de normalidade, sem nenhum tipo de problema. Isso nos dá uma certa esperança, porque a gente escuta mesmo dentro da classe médica, alguns defenderem que a depressão não tem cura, né, apenas tratamento. Né? E já alivia um pouco mais, né? Tem. Agora, assim, uma coisa importante, sabe, Márcia, é que às vezes a pessoa, aquela coisa que eu falei do gatilho, a gente tem que estar atento qual é o gatilho, né? Qual é o sentimento que está atrás daquilo, né? Muitas vezes a pessoa, ela está com aquele gatilho ali, ela tem que conviver com aquilo o tempo todo, né? Tipo, é uma situação familiar, né? É uma situação afetiva que ela tem que conviver a vida inteira e ela não consegue sair daquilo, né? E aí ela pergunta assim, mas eu estou nessa situação, e aí, como é que eu vou fazer para ficar bom? Ressignificar. Porque, assim, problemas, gatilhos, nós vamos ter o tempo todo. A questão não são os gatilhos, a questão é como é que a gente aprende a lidar com esses gatilhos. É isso que faz a diferença. Então, assim, a gente aprender a ressignificar isso, a entender, a interpretar, a melhorar. Então, aí sim, a gente consegue sair com toda certeza de um quadro depressivo. Então, muitas vezes, você não sai porque as pessoas, elas não conseguem ter essa percepção dessa motivação e acham que um medicamento é o que vai resolver. E não é. O medicamento, ele resolve os sintomas, como a gente já falou, mas ele não ressignifica nada, né?
Então, a pessoa tem que estar disposta, além do medicamento, de fazer outras práticas. E é justamente nessas outras práticas que ela vai aprender a ressignificar, né? E juntamente com o controle daquela crise no momento, e aí que a gente consegue, sim, tirar pacientes de quadros de depressivo. É fácil? Não é fácil. Excelente. Mas, assim, não, Não é é um fácil. processo, né, que todos nós estamos inseridos. Por isso que a depressão é tão difícil de tratar, né? Porque ela envolve várias questões, né? Várias questões físicas, afetivas, cognitivas, perdas funcionais, né? E ainda assim a vida não para, né? Para que a gente vá lá e se restabeleça. Doutora, nosso tempo já está praticamente encerrando. A conversa está tão boa que a gente nem passou rápido. O tempo passar. Passou muito rápido. Foi verdade. E aí eu gostaria só de uma última pergunta, e se der tempo a gente ainda ter aqui o nosso participante. Aqui em Teresina, onde que a gente pode encontrar ajuda? Isso tanto na esfera pública quanto privada? Então, na esfera pública, a gente tem os CAPs, né? Que são Centros de Atenção Psicossocial, que eu trabalho no CAPS, a gente está preparado para receber, né, pacientes que tenham ideação suicida, que a gente chama. Tanto a UPA quanto a UBS, eles podem fazer o primeiro atendimento. Né? O médico lá também tem capacitação para atender o paciente, né? E no caso de uma gravidade, ele encaminha para o CAPS. Tem também um órgão aqui que se chama Provida. O Provida, ele trata só de casos graves, né? Que já teve tentativa de suicídio, né? E aí esse órgão é o Provida, né? Esses são os órgãos públicos. E os órgãos particulares são os consultórios, né? Os psiquiatras, os psicólogos, os convênios, né? Consulta particular. E tem algo que é extremamente importante para a gente falar, que é o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, né? Que é o número 188. Então, assim, não é só setembro, né? É o ano inteiro. Setembro é o mês que é destinado para a gente falar mais, é o momento que a gente fala mais sobre isso. Mas o CVV, você pode ligar e você vai encontrar alguém lá disponível para te ouvir, né? Isso que a gente estava falando, o ouvir, te escutar. Então, lá tem 24 horas, né? Durante o ano todo, não é só o mês de setembro, que você pode estar, através do número 188, entrando em contato com ele. Perfeito, doutora. Gostaria que deixasse aqui as suas considerações finais, e em seguida nós faremos a pré final, antes do Instagram do Ciro Duarte. Certo, entendi. Então, assim, Márcia, o que eu queria deixar de mensagem final é que a gente tem que se apegar àquilo que é possível, ao que está no nosso controle. Tem muita coisa que não está no nosso controle, né? Mas tem muitas coisas que estão. Então, a gente tem que se apegar ao que a gente pode controlar. E a gente pode controlar a nossa rotina, a gente pode controlar a nossa alimentação, a gente pode controlar a nossa religiosidade, a gente pode fazer meditação. Então, a gente pode fazer muita coisa, né, dentro do nosso presente, né? A gente consegue ter esse controle. E esse controle, eles nos mantém dentro de uma normalidade e nos protege, né, da ansiedade, da depressão. E eu até gostaria de citar rapidamente, antes que nos tire do ar, um psicólogo, né, Viktor Frankl, que ele, não sei se você já leu, que é Em Busca do Sentido da Vida. Se eu fosse deixar uma alternativa de livro, que ele foi preso, né, na época do nazismo, e ele sofreu todo tipo de violência, viu os pais, viu os filhos morrerem, e ele não tinha o que se apegar. Todo dia ele podia morrer, todo dia era um campo diferente de concentração que ele estava, mas tinha uma coisa que não podiam tirar dele, que era a capacidade de resiliência, de acreditar que aquilo ali ia melhorar, e aquilo estava no controle dele, e ele se apegou a isso, né? E hoje ele está aí, é um dos maiores psicólogos, com livros incríveis, e ele escreveu esse livro Em Busca do Sentido. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa, é isso. Se apegue ao que você pode controlar. E isso vai realmente reduzir todos os sintomas. E faz a diferença. Doutora, muito obrigada. Sim, foi maravilhoso, esclarecedor. A gente está tendo aqui parabéns, né, agradecendo, gratidão por sua participação. E, assim, acho que a gente pode levar um pouquinho de luz, né, para aqueles corações que precisavam. O Instagram está me dizendo que faltam apenas 25 segundos. Então, só uma peça final. Mestre amado, só gratidão. Dedimos essa noite,
que essas informações esclarecedoras possam iluminar cada vez mais